Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula de neonatologia vai ser sobre hidrocefalia. O cérebro ele produz constantemente um líquido cefalorraquidiano, ou também chamado líquor. É uma substância que circula no espaço subaracnoide, então entre as meninges aracnoide e pia mater. Nós temos a dura mater, aracnoide e a pia mater. Então ele fica entre aracnoide e a pia mater, que tem a função de proteger o encéfalo e a medula de danos. Também serve para remover resíduos do metabolismo cerebral e fornece ao cérebro hormônios necessários para seu funcionamento adequado. A hidrocefalia é uma doença na qual ocorre um aumento da quantidade. Então, nós temos uma quantidade para o bom funcionamento do nosso cérebro. Porém, em alguns casos, essa quantidade ela aumenta, que é no caso da hidrocefalia, que é no cérebro que quando em excesso aumenta a pressão dentro do crânio. Então, esse excesso ele vai pressionar o crânio, podendo causar danos importantes ao órgão. O líquor é produzido no interior do cérebro e circula por uma série de espaços chamados ventrículos, até ser absorvido na sua parte mais externa. Pode ocorrer o surgimento de hidrocefalia se o líquor for produzido em excesso, existir um bloqueio no caminho do líquor, ou seja, nesses vasos ventriculares, até o local onde ele será absorvido na parte mais externa do cérebro, e se existir algum problema na reabsorção do líquor. Bom, nós temos 3 tipos de hidrocefalia, mas como nós estamos em neonatologia, nós vamos falar só sobre a hidrocefalia congênita. Esta está presente no nascimento. Estima-se que cerca de 1 a 1000 bebês nascem 1 a cada 1000 bebês nascem com este problema. Então, entre 1000 bebês, nasce um com problema de hidrocefalia. Pode estar associado a outros problemas congênitos, como a espinha bífida, ou pode resultar de uma infecção materna durante a gestação, também como a rubéola, sífilis, toxoplasmose e outras patologias. A causa mais comum é o bloqueio na circulação do líquor. A hidrocefalia é dita congênita quando diagnosticada ao nascimento ou logo após, ou como vem acontecendo mais recentemente durante o pré-natal, onde a gestante ela faz aquele ultrassom morfológico. Características físicas peculiares, como por exemplo, a cabeça pode parecer maior que o normal. A pele da cabeça parece mais fina, então mais delicada, onde você consegue ver os vasos e veias. As fontanelas, ou a chamada moleira, pode estar mais tensa, mais endurecida. O bebê pode parecer que está sempre olhando para baixo, o chamado olhar do sol poente. Além dos sinais físicos, a criança também pode apresentar sinais como dificuldade de alimentação,
irritabilidade, sonolência, vômitos. O exame da ultrassonografia tem permitido diagnosticar cada vez mais precoce os defeitos congênitos durante a vida intrauterina e tem sido utilizado como principal método diagnóstico para rastrear os defeitos congênitos na população. Como consequência, a maior utilização da ultrassonografia pelos obstetras, tanto na rotina quanto em gestações de alto risco, tem aumentado a detecção de anomalias fetais, dentre elas a hidrocefalia, cujo diagnóstico tem sido cada vez mais precoce. A hidrocefalia, no passado identificada por um perímetro cefálico ao nascimento acima de 2 desvios padrão da medida, atualmente vem sendo definida como uma entidade clínica caracterizada por um distúrbio de circulação licórica que causa o acúmulo intraventricular do líquido cefalorraquidiano, resultando em dilatação ventricular. Então, o excesso desse líquor, ele vai fazer com que os ventrículos fiquem dilatados. Bom, qual o tratamento? Primeiro, nós falamos aqui sobre a ultrassom. Hoje a mulher tem muito mais facilidade para se fazer uma ultrassom. Então, quanto mais precoce o ultrassom, quanto mais precoce o diagnóstico, mais facilidade os médicos vão ter de cuidar de qualquer deformidade congênita, né? Então, ele pode até não curar, mas ele pode aliviar os sinais e sintomas. Bom, o tratamento para a hidrocefalia é cirúrgico, podendo ser para retirada do fator obstrutivo do líquor, onde está tendo obstrução do líquor, com o implante de uma válvula chamada DVE, derivação ventricular externa. Então, é uma válvula que é colocada no cérebro, né, nesse espaço subaracnoide, e ele vai drenar essa quantidade em excesso do líquor. E ele também vai fazer lá a desobstrução desse ventrículo. Então, às vezes, só com essa drenagem consegue-se resolver o problema. Mas, em outros casos, o bebê ele precisa colocar, além de fazer essa derivação ventricular externa, onde o médico vai detectar que não é o suficiente para o tratamento, ele vai fazer uma derivação ventricular interna, que é a DVP, derivação ventricular peritoneal, vai lá para o peritônio. Então, vai ser passado uma válvula, ela vai passar aqui por trás e vai descer até o peritônio. Então, ela vai drenar essa quantidade excessiva de líquor. Para onde que vai? Ele vai para o peritônio, do peritônio ele vai lá para o rim para ser excretado. E também vai lá para o fígado, onde ele vai sofrer uma transformação e também vai ser excretado pelas fezes. Porém, a derivação, ela pode trazer complicações. A derivação pode entupir
ela pode entupir essa válvula. Então, o cirurgião pode ter necessidade de abrir novamente a derivação e talvez nem tenha condições de substituí-la. Pode haver outros problemas com a derivação, como também o dobramento, separação do tubo ou também infecção. Então, essa válvula, ela vai fazendo bombeamento e ela pode ter um entupimento. Além disso, ela pode também provocar infecções. Também, além das infecções, ela pode provocar a meningite, encefalite, deficiência intelectual, danos ao nervo, como a diminuição dos movimentos, sensibilidade e função, incapacidade física. Então, ela é uma solução, porém é necessário observar muito de perto essa criança para que, se ocorrer certas complicações, o médico possa estar interferindo nesse tratamento. Interferindo não, interagindo. Bom, qual a perspectiva de vida desse paciente? Perspectiva ou prognóstico. Sem tratamento, até 6 a 10 pessoas com hidrocefalia irá morrer. Então, tem que fazer o tratamento. As que sobrevivem terão diferentes incapacidades intelectuais, físicas e neurológicas. A perspectiva depende da causa. O que causou essa hidrocefalia? A hidrocefalia, que não ocorre devido a uma infecção, tem a melhor perspectiva. Indivíduo com hidrocefalia provocada por tumores geralmente não tem perspectiva. A maioria das crianças com hidrocefalia que vive por 1 ano, então, quando é que esse bebê vai fazer essa colocação dessa válvula? Vai depender das condições em que ele se encontra. Então, quando o sistema imunológico dele estiver bem e essa criança estiver estável, o médico ele pode fazer a intervenção cirúrgica com 11 dias, com 1 mês, vai depender da avaliação. A maioria das crianças com hidrocefalia vive por 1 ano e depois de 1 ano a perspectiva de vida dessa criança é normal. Então, ele pode sim, durante esse 1 ano, passar por um tratamento rigoroso, um acompanhamento rigoroso, e se não acontecer nada nesse período de 1 ano, ele pode sim ter uma vida normal. Então, essa é a perspectiva, depende da hidrocefalia, o que causou a hidrocefalia. Bom, por hoje é só, a nossa aula é bem curtinha. Muito obrigada e até a próxima.